E aí, meus amigos? Como estamos? Todo mundo ainda lambendo as feridas de ontem? Eu ainda tô tiltado com aquele jogo ainda, rapaziada. Eu ainda tô em pouco de estado de choque ainda. Mas vai demorar alguns dias. Novamente eu falo pra vocês, cara. A minha sensação é que eu preferia ter perdido a porra desse jogo por 3-0 do que da maneira que foi, entendeu? Porque parecia que tudo tava dando certo. Tudo tava dando certo pra nós. Tudo, 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 tudo. A parte tática encaixou. O time fez o que eu queria, que era brigar no meio-campo. A minha única crítica ao Flamengo, eu falei isso ontem. Eu achei que o Flamengo poderia ter machucado mais, ter buscado machucar mais, verticalizar um pouco mais. Cara, a verdade, gente, é que o Flamengo não mereceu um segundo gol. Se você analisar o jogo, fazer uma análise fria do jogo e falar muito de merecimento, o Flamengo não mereceu um segundo gol. Talvez essa é a minha maior crítica. A gente deveria ter buscado mais o gol, porque conheço esse PSG, cara. Esse PSG é um time que cede. E eles jogaram bem. Não, eu até tava falando isso no vídeo de ontem. Falei lá no canal do Futebol Internacional que eu comento mais do PSG. Não foi um jogo que o PSG jogou abaixo, que o PSG jogou mal. Tirando, pra mim, quem jogou mal do PSG foi o Désiré Doué. É um jogador que ele pode desequilibrar com drible, com lance, com passe. Ele jogou mal. De resto, cara, o Hakimi faz muita falta pra eles, mas de resto o PSG jogou o que deu, cara. Ó, tivemos um dia que ia jogar o máximo pra ganhar do Flamengo. Entendeu? O Luiz Henrique falando. Foi um jogo. Agora, eu acho que o Flamengo poderia ter machucado mais, merecido mais o segundo gol, ter dado mais soco pro PSG, porque, novamente, esse time do PSG é um time que cede, é um time que dá espaço. Se você agredir eles, você vai conseguir criar chances, mas você tem que agredir, você tem que verticalizar. Não tô falando de pegar. Não tô falando de pegar a bola e ficar 300 passes, não, de tocar a bola e você vê os contra-ataques do Flamengo. Foi 2, 3 passes, contra-ataque, 2, 3. O lance que gera o lateral que gera o pênalti. Foi 2, 3 toques. O Bruno Henrique verticaliza uma jogada. Faltou mais aquilo, faltou mais aquilo. Mas na parte tática, é orgulho, rapaziada. Não tem que ter. Não tem que ter. Eu não tô. Tipo assim, eu tô tiltado pelo jogo, mas os caras zero mancha o ano. E eu falei isso no final do vídeo. Se for pra todo ano a gente passar passar essa vergonha, entre aspas, né? Passar essa vergonha de perder pra europeu, eu passo todo ano, porque é campeonato Libertadores. Entendeu? E o Mundial não tem que pautar isso, não. Entendeu? Pra mim, o Flamengo vai ter outras oportunidades. Cara, o Flamengo tem totais condições aí das próximas 5 Libertadores ganhar no mínimo 2 ou 3. No mínimo. Quando o Flamengo foi campeão de tudo, eu falei isso pra vocês. O Flamengo tem que investir ainda. Porque esse elenco, ele tá numa janela que é pra vencer agora. Jorginho, Danilo, Alexandre, Léo Ortiz, Léo Pereira. Existe uma veia nesse time de muita experiência e bem mais velha. Arrascaeta, Bruno Henrique. Esse elenco do Flamengo ainda tá naquela janela de ganhar taça, de ganhar tudo. Tanto que vocês viram o BAP falando que o objetivo agora talvez é trazer um pouco a média de idade para baixo. Principalmente por esse belíssimo calendário que a gente tem aqui no futebol brasileiro. E ele tá certo. Ele tá certo. Ele tem que qualificar esse elenco para trazer jogador jovem, bom. E para isso ele tem que gastar. Nível Flamengo, obviamente. Então, o Flamengo ainda tá numa janela de vencer agora. Então tem que aproveitar isso. E orgulho do ano, rapaziada. Orgulho. Felipe Luiz falando que ainda existe uma diferença. Como é que o Felipe Luiz fala? Vamos lá, rapaziada. Bayern, Chelsea são melhores. Bayern, Chelsea e PSG são melhores. Simples. Não tenho nenhum problema de admitir Rapaz, são melhores. Não tem o que falar, não. Esse papo aí é. isso. Os próprios jogadores sabem da qualidade dos jogadores do time Mas dá pra fazer um jogo disputado. O vigor físico, a inteligência, a técnica, tudo.
Mas nós temos aí um dos maiores orçamentos do mundo. Nós temos uma equipe que é capaz de competir contra uma grande potência como é o PSG, como o Chelsea, como o Bayern. Nós somos capazes de competir num jogo, né? Mas claro que não tem nenhum problema de admitir que eles são melhores, e ponto. Mas dentro da nossa realidade, no campeonato que nós disputamos, nós estamos um passo à frente dos outros, com alguns clubes chegando muito perto, no caso de Cruzeiro, no caso de Palmeiras. O próprio Atlético Mineiro, uns anos, esteve muito perto também do Flamengo, até conquistou. E isso te possibilita lutar por títulos, te possibilita você estar outra vez lutando por ganhar uma Libertadores, por ganhar um Brasileiro, não te garante ganhar. Ganhar são muitos detalhes, nós já passamos mesmo em alguns jogos assim com dificuldades, porque os times também competem, também sabem fazer o que nós fizemos com o Paris hoje, que foi competir, usar as nossas armas, e os times também fazem isso contra nós, portanto, ter um orçamento grande te leva a lutar, não garante vencer. Mas É verdade. o objetivo do Flamengo sempre é vencer, sempre é lutar por todos os títulos. Campeão nos pênaltis, Vamos lá. foram... Os pênaltis, os goleiros estudam, os analistas estudam, os treinadores de goleiros estudam e passam detalhes para os goleiros, e provavelmente o goleiro hoje do PSG deve ter estudado muito bem, só simplesmente por ele esperar o pênalti do Pedro, por ele ficar no meio do pênalti do Léo. Parece que ele viu o nosso treino ontem. Então, será que, velho? Mérito, parabenizar o Paris, que não foi só campeão dos pênaltis, eles fizeram uma temporada fantástica também e mereceram. Então eu prefiro parabenizar o... Rapaziada, se você analisar o jogo, o PSG foi melhor. Se você analisar o jogo, prorrogação, o PSG ele foi melhor 70% do jogo. Como o Felipe Luiz fala, é competir. O Flamengo competiu. O Flamengo fez um bom jogo taticamente. Eu até falei isso no pós-jogo. O Flamengo fez um jogo de bater de frente taticamente. A escalação mostrou muito isso. Se você analisar o jogo friamente, o PSG foi melhor. Não tem o que falar. Entendeu? Agora o Flamengo igualou, disputou taticamente. Individualmente, o Flamengo, alguns jogadores foram excelentes. É isso. Aí o Flamengo fez a nota orgulho do ano, entendeu? Sempre buscando mais. Exatamente, não tem que ter vergonha, não. Eu tenho uns anti aí que vai falar besteira, mas isso aí é normal. Aí, ó. Falando da temporada, o Felipe Luiz. Quero falar do futuro dele. Avalio um ano na qual eu preciso de férias. 76 jogos, o treinador ele não tem lesão, ele não tem suspensão, ele vai para todas as viagens, ele estuda todos os adversários, ele faz todos os treinos, ele faz todos os planos de jogo. E foi uma temporada muito longa. Foi uma verdadeira odisseia. E acho que foi esplêndida, foi fantástica. Desde o começo naquele jogo da Supercopa contra o Botafogo, onde foi uma das melhores atuações da nossa equipe, se não a melhor. Depois o Carioca, 8 clássicos, e o título do Carioca. Depois o começo do Brasileiro, lutando por tudo, o Mundial de Clubes. Verdade é que a Copa do Brasil a gente não deu a mesma importância que demos ano passado. Olha aí. Mas a Libertadores, lutamos com unhas e dentes, conseguimos conquistar esse título tão sonhado e conquistamos o Brasileiro, que para mim é o campeonato mais difícil nacional de se conquistar, um dos mais difíceis do mundo. Então, nota 10. Hoje aqui tem um valor muito sentimental para o torcedor, para todo mundo, até para mim também, ser campeão mundial. Mas é um jogo. Um jogo não pode definir o que foi uma temporada, para mim a temporada foi impecável. Exatamente, a temporada pra mim também foi impecável. Tem que falar, não. Pra mim, impecável. Não tem nem o que melhorar. Não vai ganhar três competições, não, rapaziada. Enfim, rapaziada, vamos falar do futuro do Felipe Luiz. Eu tenho algumas coisas pra falar aqui. Vamos lá. Não recebi nenhuma oferta. Não recebi nenhuma oferta. Minha cabeça estava unicamente voltada para esse jogo, para essa final, para o Flamengo, porque era melhor para o Flamengo. E assim foi até o dia de hoje. O que eu disse para os meus jogadores no intervalo, primeiro, não mudar a forma de jogar, né? A gente não abriu mão do nosso estilo, que foi tentar pressionar o Paris de todas as formas. Pressionar, forçar erros. Ainda não é um momento que estou ainda com o luto do jogo, mas não depende só de mim. E esperamos que nos próximos dias se arrume. Ele falando que não depende só de mim, né? Ele falou que não recebeu nenhuma oferta e ele fala que todo mundo sabe meu sonho de um dia retornar à Europa. Eu estou me preparando para isso, né? A partir de amanhã vamos decidir o futuro. O meu contrato tá acabando agora e estamos em conversas para renovar o contrato. Vamos lá, rapaziada. Felipe Luiz. Rapaziada, quem tá falando aqui não é o Felipe Luiz. Quem tá falando aí é o Jorge Mendes. É o empresário dele. Entendeu? É o empresário dele. Felipe Luiz Você vê que ele tá muito bem brifado pelo Jorge Mendes. Rapaziada, na Europa, em janeiro, ele não vai arrumar nada de bom. A não ser que ele queira pegar
A não ser que ele queira ir pra Europa só pra ir pra Europa. O que eu não imagino que é o plano do Felipe Luiz. Sair do Flamengo, que você tem um baita elenco, uma baita estrutura, dinheiro, exposição, idolatria e agora paciência. Porque agora o pessoal vai ter mais paciência com o Felipe Luiz. Isso é claro. Ele não vai sair disso pra pegar qualquer bucha. Ponto. 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 Agora, rapaziada, em janeiro, não me preocupa. O que me preocupa é no meio do ano, porque aí sim, no meio do ano, pode aparecer muita coisa. Final de temporada europeia, como é que a situação do Atlético de Madrid, bons times da Premier League podem demitir treinador. Agora, entendeu? Agora não vai sair. Ele tá, eu não, tipo assim, tá um nível de cu doce que eu já tô começando a entender errado. Porque, irmão, você vai sair pra janeiro pra ir pra Turquia, pra Bélgica, pra Escócia, pra Premier League. Você realmente, se quer sair do Flamengo agora pra ir pegar um time mediano de Premier League, sem poder contratar, porque em janeiro você não vai poder contratar muito. Sem poder contratar. Com pouca estrutura. Paciência lá embaixo. O ideal pro Felipe Luiz é pegar um projeto, uma pré-temporada, fazer uma janela europeia de verão. Esse é o ideal pra ele. Então, rapaziada, vai renovar. Só não tô entendendo tanto cu doce. Ele vai renovar. Não me preocupa a renovação do Felipe Luiz agora em janeiro. Eu posso estar errado. O que me preocupa é no meio do ano. Perder um treinador no meio do ano. Porque você vai trazer, ó, esse elenco do Flamengo, ele tá muito condicionado ao estilo de jogo do Felipe Luiz. Tanto que vocês me acompanham, o que eu falo, a gente tem que adicionar perfis, adicionar tipos de jogadores, características de jogadores. Eu falo isso direto aqui. É adicionar, porque o elenco é a cara dele, é do estilo de jogo dele, é das coisas que ele quer. É das coisas que ele quer. Então, em janeiro, ele vai renovar. Talvez ele esteja fazendo um cu doce por mais dinheiro. Talvez ele queira um super contrato. Talvez ele queira um valor aí super que o Flamengo talvez não queira pagar. Um valor exagerado, não sei. Agora ele vai renovar. O cara é muito surpreso dele sair agora. Agora, ele quer sair, ó, presta atenção. O Felipe Luiz quer sair e ficar 6 meses parado? Eu não acho que isso aí seja o melhor, entendeu? Ficar 6 meses parado, você parar de ser esquecido. Ou o Jorge Mendes já arrumou alguma coisa pra você? A única coisa que me faz um leve sentido é ele ficar 6 meses parado. É. E, novamente, rapaziada, em janeiro, ele não vai conseguir um projeto decente na Europa. Não vai. Ele quer ficar 6 meses parado, tirar férias? Tirar um tempo sabático? Entendeu? Ele quer fazer isso? Eu não acho que seria muito inteligente. Mas se é a intenção dele, né? Se é a intenção dele. Agora, novamente, eu não tô entendendo esse cu doce todo. Meu Deus, não tô entendendo. Não sei por que a necessidade desse cu doce todo. Mas enfim, rapaziada, eu entendo muito bem que ele agora tá representado pelo Jorge Mendes. E todo cliente do Jorge Mendes é novela. É impressionante, cara. Jogador, treinador, todo cliente do Jorge Mendes é novela. Parece que ele gosta dessa novela. De novelar, de ser. De ficar, parece que ele gosta. É impressionante. Mas enfim, rapaziada. Eu acho que ele renova. O que mais me preocupa é realmente perder ele no meio do ano. Você perde ele no meio do ano, aí você tem que contratar outro. O Flamengo. Cara, se eu fosse o Flamengo, eu soltaria interesse aí em algum treinador só pra responder.